Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30. 1 Samuel, capítulo de número 30. Nós vamos ler alguns versículos desse capítulo. Antes de fazer a leitura bíblica, enquanto os irmãos estão achando, nosso pastor presidente, pastor Álvaro, ele está cooperando numa congregação. Alguém me deu uma informação que foi a ADMP Filadélfia. Eu estou tentando saber quem que é, mas... E levou o evangelista, pastor Moacir. É isso, né? Moacir está lá cooperando com ele. Acredito que até o final do culto ele deva estar presente. Quantos acharam 1 Samuel, capítulo de número 30? Diga amém. Então vamos ler o verso primeiro, segundo, e eu vou falando os próximos que nós vamos ler. Verso primeiro. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague, e tinham posto a fogo, e levaram cativo as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grande, tão somente levaram consigo, e foram pelo seu caminho. Verso 3. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estavam queimada a fogo, e as suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativo. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Verso de número 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou, ou se reanimou, ou se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Verso de número 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás, e tudo libertará. Amém. Quantos entenderam essa leitura? Diga amém. Amém. Podeis assentar. É um texto muito conhecido da igreja. Acredito que poucos, mas poucos mesmo, não leram ou não têm o conhecimento desse texto bíblico. Se fosse para dar algum tema nesta mensagem, eu colocaria aqui: tomando de volta o que o inimigo levou. Eu vou repetir, porque esse tema é uma palavra profética para muitos que estão aqui nesta noite. Tomando de volta o que o inimigo levou. Eu poderia colocar outro, poderia colocar: sem mais força para chorar. Está no texto. Talvez alguns estão aqui nesta noite e não estão com mais força para chorar. Mas eu poderia colocar outro. Parece que eu estou até brincando em colocar tema em um texto bíblico, mas esse também me chamou a atenção. Nada ficará nas mãos do inimigo. Aleluia. Alguns pegaram,
Vou copiar alguns pregadores. Alguém pegou e glorificou. Se você não pegou, eu vou repetir, para você abraçar isso como uma fortaleza de Deus para a sua casa. Nada daquilo que é meu, daquilo que Deus me deu, da minha família, das minhas posses, dos meus projetos, nada ficará na mão do inimigo. Aleluia. Essa cidade tem um nome complicado, eu li ela 3 vezes, não sei se eu li direito. Ziklag. Essa cidade era a cidade do refúgio de Davi. Era onde Davi guardava a sua família. Era onde os seus amigos, aqueles que pelejavam com ele, guardavam as suas famílias. E a Bíblia fala-se que Davi, quando volta, ele é dispensado de uma guerra. É interessante que Davi ia lutar contra os israelitas. E os próprios filisteus olharam para Davi e seus homens, que eram 400, 600, falaram assim: não confiamos em Davi para lutar a nossa peleja. Não aceitamos que ele lute, vai embora. E é justamente nesta peleja que Saul morre com seu filho. Tem hora que Deus nos livra de algumas coisas. Na mão de Davi não tem o sangue de um ungido, de um rei, que é Saul. Inclusive um de seus perseguidores. Que na sua mão não tenha o sangue de uma vida que alguém que te perseguiu. Deixa Deus cuidar desta situação. Não estenda suas mãos para isso. Não estenda suas mãos para isso. É interessante isso. Eu achei maravilhoso como Deus conduz, como Deus direciona a nossa história. Pode alguém se levantar contra nós? Se nós estivermos na direção de Deus, fique tranquilo, Deus tratará com essas pessoas. Deus tratará com essas pessoas. Outra coisa interessante nesse texto, que a Bíblia fala que Davi ficou aproximadamente 16 meses junto com os filisteus. E é um problema um cristão ficar com um filisteu. Jovem, não ande com filisteu. Porque para você ficar com o filisteu, e para que Davi ficasse com o filisteu, ele teve que ter algumas atitudes. Ele precisou mentir, dissimular, depender da sua astúcia, não de Deus, ao ponto da sua fé esfriar. Quem anda com filisteu esfria a sua fé, mas quem anda na direção do Espírito Santo, Deus trabalha por ti, pela sua história, pela sua casa, pela sua família. Aí o texto bíblico vai dizer que Davi chega na sua cidade de refúgio. Ele encontra uma realidade sombria. Ele encontra um rastro de destruição. Os amalequitas destruíram a cidade do refúgio. Levaram as suas famílias, esposa, filhos, cativos. O que era pior do que a morte. Deixaram Davi e seus guerreiros atônicos. Os amalequitas aqui representam o inimigo.
Há uma batalha espiritual nesse texto. Há uma batalha contra as forças espirituais do mal. Nós não vivemos num território pacífico. Não há paz para quem é cristão. O diabo, com as suas hostes demoníacas, com as suas legiões de demônios, estão ao nosso derredor, como amalequitas, para destruir o nosso refúgio, a nossa casa, a nossa família. Por isso, nesta noite, o Espírito de Deus coloca essa mensagem no meu coração. Porque nesse texto bíblico aqui, há cinco formas de o inimigo atacar a nossa casa de refúgio. A primeira coisa que ele faz, o ataque dele é implacável. Porque ele vem muitas das vezes quando nós estamos ausentes do nosso lar, da nossa casa, do nosso refúgio. Davi estava ausente, juntamente com seus valentes, e quando eles voltam para a casa do refúgio deles, os amalequitas atacaram com ímpeto. O que é ímpeto? Com força, com violência, com ódio. É assim que o inimigo faz com a nossa casa, com a nossa família. É um ataque repentino, é um ataque fulminante, é um ataque arrasador. Quando o diabo vem, ele vem para destruir, matar e roubar. Mas só que tem uma coisa: nessa noite nós vamos declarar: nada ficará nas mãos do inimigo. A nossa casa está debaixo da proteção e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Tenha discernimento espiritual. Se algo com ímpeto veio na sua casa, no momento em que você não esperava, cuidado e tenha discernimento. É o inimigo que está apontando a seta para a sua casa e para a sua família. Primeiro ataque, implacável, com ódio, com força, com violência. Segundo ataque, ele vem com um ataque desumano. Não há humanidade no diabo. Não há amor no inimigo. Quando o inimigo ataca, ele ataca para destruir, para ferir. Quando os amalequitas vieram, eles queimaram a cidade, feriram a cidade, deixaram a cidade arrasada, deserta, destruída. Houve ferida no corpo, na alma, na mente desta família. É um ataque desumano, que atinge a nossa mente, que atinge o nosso coração, que atinge a nossa alma. E muitos ficam desesperados, dizendo: como isso aconteceu? Ontem estava bom, ontem tudo estava no caminho certo, eu tinha meus planos, eu tinha meus projetos, a minha família estava toda amparada, toda protegida. De repente vem uma notícia. Não é assim que o diabo atacou Jó? Destruindo tudo que tinha, sua casa, sua família, seus filhos. É dessa maneira que o diabo ataca, de uma maneira desumana. Terceira forma que o diabo ataca, ele ataca a família. E como o diabo tem atacado famílias nesses últimos dias. É um ataque que o diabo tem prazer em atacar. Ele mexe nos nossos filhos,
Ele mexe nas nossas esposas, Ele mexe nas nossas casas, Ele mexe nos nossos netos, atacando os nossos filhos, Ele tira a paz que há no nosso coração. Muitas das vezes nós mesmos falando, era melhor ter atacado nós do que os nossos filhos. Era melhor que a doença viesse em nós do que em nossos filhos. Como o diabo tem prazer em atacar os nossos filhos. Como o diabo tem prazer em atacar as nossas crianças. Porque atacando as nossas crianças, ele mexe diretamente com o nosso coração de pai. E aí nós nos tornamos prisioneiros de uma pressão no nosso coração. Somos afligidos na nossa alma. A nossa alma fica ferida, porque os nossos filhos foram atacados, foram afetados. E eu não preciso dizer, não é uma revelação, mas quantos filhos, quantos pais que estão sentados aqui nesta noite, e alguns que estão assistindo, cultuando a Deus nas suas casas, que estão chorando amargamente, porque o diabo tocou na salvação. O diabo tirou os filhos da igreja da adoração, e a sua alma está abatida. Quarta maneira que o diabo usa para nos atacar, está no texto bíblico. Ele usa um conflito interno, dentro da casa. A Bíblia diz que quando Davi chega, os seus próprios soldados começam a acusá-lo, ao ponto de Davi dizer assim: eles vão me apedrejar. Homens valentes que lutaram peleja com Davi. É uma artimanha do inimigo. E ele usa isso desde o começo da história humana. Não foi assim que ele usou no jardim do Éden? O próprio Senhor, depois que Adão e Eva se escondem, ele vai no jardim do Éden e ele pergunta para Adão: o que aconteceu? Aí Adão fala: foi a mulher. Conflito interno. Por que está acontecendo isso? É tu que não cuida disso. Aí Deus vai para Adão, para Eva, e ela fala assim: é a serpente. Conflito interno. É uma artimanha do inimigo para estragar o arraial, para estragar a comunhão na igreja. Muitos que louvaram aqui estão com conflitos internos, mas o Espírito de Deus fala para ti nesta noite: o inimigo está tentando apontar uma seta contra ti, mas não caia na artimanha do inimigo. Peça misericórdia de Deus nesta noite. Reconcilia com o teu irmão, porque essa batalha, ela será lutada com os seus irmãos. Aleluia. Irmãos, isso é outra coisa que não é só aqui nessa história. A Bíblia vai dizer que o povo de Israel tentou apedrejar Moisés. E olha quem era Moisés. Por causa que faltou água. Esse dia teve um irmão aí, uma irmã que quase quis me apedrejar, por causa da reforma da igreja. Conflito interno. Não deixe o diabo tirar a comunhão.
Não deixa só ter harmonia nas músicas, mas que tenha harmonia no louvor, no coração da orquestra. Que haja harmonia nos nossos corações como obreiro do Senhor. Não deixa que uma falta de consagração ou qualquer outra coisa tira a graça, tira a chamada, a comunhão do Espírito Santo na sua vida. Não deixa que o conflito interno tira a adoração verdadeira que toca o trono de Deus. Aleluia. Seus próprios amigos se levantaram contra Davi. Quinta seta do inimigo. Toda vez que o inimigo vence uma peleja, ele celebra uma festa. Toda vez que o inimigo derrubar um servo dele, certamente ele vai reunir as suas hóstias e dará uma festa. O texto bíblico vai dizer, no versículo de número 16: e descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo, e dançando, por todo aquele grande despojo que tinha tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Não foi assim que aconteceu também com Sansão? Depois que Sansão se entregou, contou qual era a força dele, seus cabelos foram cortados. A Bíblia diz que eles começaram a festejar, porque os deuses dele tinham vencido o Deus de Israel. Irmão, isso é forte demais. Não deixa que o inimigo faça festa quando você perde uma batalha. Não deixa que o inimigo festeje a sua derrota. Não deixe que o inimigo festeja quando você está desanimado e começa a murmurar. Não deixa que haja festa com os demônios, mas faça festa juntamente no céu, quando alguém se entrega a sua vida para Jesus. A Bíblia fala assim, que eles chamaram Sansão para brindar, para festejar a derrota de Sansão. Essas são as armas que o inimigo usa para destruir a sua casa e a sua vida. Mas aqui também nesse texto está a reação de Davi. E esta é a arma que Deus vai te dar nesta noite, para você vencer esta vitória. Para você declarar: nada ficará nas mãos do inimigo. Até então eles estão festejando. Até então eles lançaram a sua seta e atingiram no coração de um servo dele. Mas aí a Bíblia vai dizer assim: em primeiro lugar, Davi teve uma atitude. Davi chorou copiosamente. É impossível um crente não chorar quando os seus filhos saem da casa do Senhor. É impossível um crente não derramar uma lágrima quando as coisas na sua casa não estão bem. É difícil um crente não começar a chorar aos pés do Senhor quando as coisas estão saindo do devido lugar. É impossível um cristão não derramar lágrimas quando os planos de Deus não estão cumprindo na sua casa e na sua família. Quantos estão com um sorriso, mas dentro estão chorando amargamente? E é interessante aqui que aqui são homens
valentes, que lutam, peleja. Mas a Bíblia vai dizer no versículo de números 4: então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a voz, clamaram bem alto, choraram bem alto. Olha que eu estou falando de um homem lutador, de um homem que luta, peleja, que matou muitos homens. Ele se rende diante daquela situação e as suas lágrimas começam a brotar. E a Bíblia diz assim que ele chora até não ter mais força. E o Espírito de Deus manda te dizer: ele sabe que tu não tem mais força para chorar, porque ele estava quando tu tinha força para chorar. Até você agiu, até você pelejou, até você lutou com as suas forças, com aquilo que você podia fazer, você tentou fazer de tudo, mas você mesmo disse e pensou: não tenho mais força para chorar. É aqui que vai entrar o agir de Deus na sua casa, na sua história. Eles estavam exaustos, choraram até não ter mais força, choraram porque algo estava errado, choraram porque não se conformavam com o caos, eles choraram até a sua dor se extravasar, até não ter mais força para chorar. E não foi um choro num quarto fechado, não foi um choro escondido, foi um choro na frente dos seus valentes. E você tem segurado esse choro, chorando sozinho. Mas Deus nesta noite tocará a sua vida, tocará o seu coração. A sua força será levantada novamente, e tu vai vencer. Nada ficará, a minha família não vai ficar nas mãos dos meus inimigos. É preciso chorar pela família, é preciso chorar pelos nossos filhos. Eu lendo um livro esses dias, um livro que contava a história, a biografia de um pastor britânico chamado Tim. Na história dele, ele fala assim, que a filha dele procura ele e fala assim: papai, eu vou sair de casa, quero conhecer o mundo, quero ver o que o mundo tem para me oferecer, não quero mais saber da igreja, não quero mais cantar no conjunto de louvor, eu vou viver a minha vida. Por mais que o pai insistia, um pai amoroso, um pastor, ela saiu de casa e foi viver a sua vida da maneira como ela queria. O seu pai ficou angustiado, choroso, ao ponto de querer desistir do seu ministério. Numa reunião de oração, o pastor estava presente e uma irmã levantou a voz e falou assim: pastor, nós conhecemos a sua vida, tu és um homem de Deus, fomos muito abençoados pela tua vida. Pastor, nessa noite, Deus colocou no meu coração, essa igreja chorará pela sua família. Nesse culto de oração, nós nunca choramos pela sua filha, mas nesse culto de oração, nós vamos levantar um clamor e choraremos pela salvação
da sua filha. Por quantas pessoas você tem chorado, conhecendo a situação que ela está vivendo? Tu não tem o amor de Deus? Neemias, quando ouviu o que o povo estava passando, com a cidade destruída, a Bíblia diz que ele chorou amargamente, ao ponto do rei perguntar: o que está acontecendo, Neemias? E ele falou assim: como é que eu posso ficar da maneira como se não tivesse acontecido nada, se o meu povo está sofrendo? Será que você, que tem um amigo que está chorando, angustiado, tu já chorou com ele? E a igreja levantou um clamor de oração, de lágrimas pela salvação da filha do pastor. Foi um clamor de choro, de angústia, um clamor verdadeiro, que passou a madrugada até 3 horas da manhã. Passam-se 3 dias, a filha do pastor bate na porta, e a sua mãe abre a porta feliz em ver a filha, e a filha corre aos pés do pai, e fala assim: o que aconteceu há 3 dias atrás? De madrugada eu senti o Senhor balançando a minha cama, eu ouvindo pessoas chorando pela minha salvação. Cada lágrima, cada irmã que eu conheci do círculo de oração estava chorando, e o Senhor me balançando na minha cama. Pai, eu vim aqui dizer: estou voltando para a minha casa, estou voltando para a casa do Senhor. Pai, eu não quero experimentar o mundo, eu quero que Cristo direcione a minha vida e a minha casa. Uma igreja que chorou por causa de uma filha. Aleluia. Segunda coisa que Davi sentiu, ele sentiu-se angustiado. E essa palavra aqui, angustiada, significa espremido num canto. Essa palavra aqui, angustiado, significa quando o oleiro aperta o barro. Tem muita gente que está se sentindo assim, espremida no canto, espremido pela mão do oleiro. Mas só que fique tranquilo, é a mão do Senhor que está conduzindo a sua casa, é a mão do Senhor que está conduzindo a sua família. Fique de pé, igreja. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Há pessoas aqui nesta noite que estão com o coração angustiado. Há pessoas aqui nesta noite que não têm força mais para chorar. Há pessoas aqui nesta noite que a sua casa era um refúgio, mas já não é mais, porque o inimigo com ímpeto, com violência, tocou no lugar de refúgio. Mas o Senhor te trouxe aqui nesta noite. Você está como Davi, chorando amargamente. Você está como Davi, angustiado. Mas Davi, ele fez uma pequena oração, 2 frases. E o Senhor respondeu para ele: vai, peleja, porque a vitória é sua. Eu te darei a sua vitória. Você será um vencedor. Você libertará a sua casa e a sua família. O verso 6 vai dizer assim: Davi muito se angustiou,
porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor. Eu tenho que fazer isso. O Espírito de Deus me fala para fazer isso. Eu quero orar por você que está angustiado por causa da sua casa, por causa dos seus filhos, e esta angústia está tirando a tua paz, esta angústia está tirando a força até para viver. Mas o Senhor está aqui nesta noite e Ele vai te reanimar, te fortalecer. Ele vai trazer um renovo de Deus para a sua casa e para a sua família. Aleluia. Se você tem coragem, se você é um Davi, que não se importa de chorar no meio da multidão para salvar a tua casa, tu vai sair da onde você está e vai vir aqui, e eu estarei orando pela sua casa. Nada, a minha casa, a minha família, os meus filhos, as minhas posses, nada ficará nas mãos do inimigo, diz o Senhor para ti nesta noite. Preste atenção. Davi, ele não se reanimou porque ele era forte. Davi não se reanimou porque o inimigo era fraco, porque o inimigo era forte. O diabo é odioso. Davi, ele não se reanimou porque o seu soldado estava do lado dele. Muito pelo contrário. Chegou o momento dele estar sozinho. Davi não se reanimou porque ele tinha alguma estratégia infalível. Porque quando Deus falou para ele, vai, ele não tinha nenhuma estratégia. A própria Bíblia diz assim, que Davi não tinha nem força para lutar. Tão grande era a dor, a tristeza da sua alma. Mas Davi amava a sua família, amava a sua casa. Nessa noite o Espírito de Deus manda te dizer: transforma esse medo em fé, transforma essa dor em louvor. Porque Deus prepara uma estratégia. Aquele que é por nós é muito maior do que a seta do inimigo. O inimigo pode vir com a tua seta inflamável, mas Deus nos dará vitória. Nos dará vitória. O que eu vou fazer, pastor? Davi ouviu a voz de Deus. Vai, peleja, persegue, alcança, tudo libertarás. E no caminho ele encontra um ajudador. A estratégia de Deus para a sua vida: Ele colocará um ajudador. O Espírito Santo te ajudará.
renovará suas forças. Não será pela sua força, apesar que tu vai ter que agir, mas Deus pelejará. Deus pelejará. Deus promete vitória, não ausência de luta. A chegada, a vitória é segura, mas a caminhada não será fácil. Mas declare agora, declare, para quem está do teu lado ouvir, para que o inimigo ouça: nada. Meus filhos, minha casa, minhas posses, nada ficará nas mãos do inimigo. A minha casa ainda será uma casa de refúgio. Você lembra quando a sua mesa, toda a sua casa sentava à mesa? Seus filhos, suas filhas, era uma família unida, era um lugar de refúgio. Que prazer você tinha de chegar na sua casa. Mas o inimigo veio com ímpeto, lançou uma seta, tirou um para lá, tirou um para cá. Alguns saíram do caminho, mas nada ficará nas mãos do inimigo. Eu quero fazer um ato profético aqui. Você que tem uma enfermidade que de uma hora para outra apareceu, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Você estava bom, não sentindo nada, e de repente veio uma enfermidade inexplicável. Eu quero orar por você. Depois que Davi ouve a voz de Deus, a ação de Davi é maravilhosa, é uma bravura. O versículo de número 17 vai dizer assim: e feriu Davi os filisteus. Nesta noite tu vai ferir o inimigo. É um ato de fé. A Bíblia vai dizer assim: e livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas mulheres, também os seus filhos, as suas filhas, até o gado ele tomou de volta. Foi Deus que deu. Seus bens foi Deus que deu. Não ficará na mão do inimigo. Não ficará na mão do inimigo. Onde a prosperidade, amor e vida. Aleluia. Faça do meu lar, Senhor, santo, santo, santo é o teu um nome. lugar de harmonia. Você pode adorar. Diga. Você que está aqui e ainda não entregou a sua vida para Jesus, para Cristo, venha, venha, venha. O inimigo está aprontando seta para a sua casa, para os seus projetos, para os seus sonhos. E nunca mais. Venha, venha, venha entregar a sua vida para Cristo.
pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Davi obedeceu à voz de Deus. Vocês vieram aqui, não foi porque eu chamei. Vocês vieram aqui porque creram na palavra. É a palavra de Deus, tem poder. Oh, aleluia. Ora, igreja, oremos. Querido Deus, eu ministrei a tua palavra. Quantas famílias, Senhor, que o inimigo, na sua forma de agir, apontou seta com ódio sobre esta casa, sobre esta família, com violência. Mas nesta noite nós tomamos posse da palavra. Choramos, angustiamos, mas nesta noite nós estamos nos reanimando em Ti, nos fortalecendo em Ti. Tu és o Deus da nossa vitória. Restabeleça, Senhor, o lugar de refúgio. Restabeleça, Senhor, a família. Restabeleça, Senhor, tudo aquilo que o inimigo tirou. Dá ânimo, Senhor, para aquele que está até sem força para chorar. Mas nesta noite, como igreja, como família, nós clamamos, Senhor, por esta casa, por esta família, Senhor. Os meus olhos estão em Ti. Tu tens o controle, Senhor, da nossa casa e da nossa família. Nenhum de nossos filhos perecerão, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Traga para casa para a reconciliação no lar. Traga para casa para a reconciliação no lar. Que haja reconciliação na família. Que haja um renovo de Deus. Pai, eu ministro sobre esses dois jovens que vieram à frente aceitando Jesus como Salvador. Toma, Senhor, a vida deles nas Tuas mãos. Repreenda toda seta maligna contra a vida deles. Tão jovens, Senhor. Ó Deus, mas eles experimentarão algo extraordinário do Senhor. Um novo caminho, uma nova vida, um novo projeto. Que venha, Senhor, sobre a vida deles, para a glória do nome do Senhor Jesus. Pai, Tu me fizeste eu chamar, Senhor, pessoas enfermas, que de uma hora para outra apareceu uma enfermidade. Em nome de Jesus, eu repreendo essa enfermidade agora, maligna. Eu repreendo essa enfermidade agora, em nome do Senhor Jesus. Haverá testemunho de cura, de milagre. Cura do corpo, da alma, da mente. Aleluia. 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 Amém. Dá um brado bem forte assim: nada da minha casa, da minha família, daquilo que Deus me deu, ficará nas mãos do inimigo. Aleluia. Glorifique o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia.